Lúcia mal tinha se recuperado do parto. O recém-nascido repousava no berço quando Marcos entrou no quarto, segurando um envelope e acompanhado por uma advogada. Ali mesmo, na maternidade, ele veio para pedir o divórcio. Mas naquele ambiente, alguém acionou o botão gravar. E o rumo de tudo foi alterado. Marcos sequer aguardou Lúcia ajeitar o pijama hospitalar. Ele depositou os documentos sobre a bandeja de comida e declarou com a voz impassível: "Assine isso. Vai ser mais fácil para nós dois." Lúcia não compreendeu de imediato. "O quê?" "O divórcio. Já está tudo definido. Apenas assine." A advogada ao seu lado abriu uma pasta exibindo o contrato. Partilha de bens, guarda alternada, uma pensão simbólica. Tudo conforme a lei. Lúcia fez menção de se sentar, mas a dor a impediu. Ela ainda estava com os pontos da cirurgia. Seu olhar se voltou para o berço. O filho tinha poucas horas de vida. "Você está me pedindo o divórcio agora?" Marcos exibiu um sorriso gélido. "Sim, antes que você pense que vai ficar com metade do que eu construí. E sim, é no dia do nascimento dele. Exatamente por essa razão. 2 enfermeiras que estavam no quarto paralisaram. A médica responsável pelo parto, doutora Helena, também se encontrava ali. Senhor Marcos, isso é completamente inadequado." Ele a encarou e retrucou. "Este assunto é entre mim e minha futura ex-esposa, e está acontecendo, na frente de todos." Lúcia tentou se erguer da cama, sentindo-se tonta. A advogada aproximou ainda mais o contrato. Quanto mais rápido assinar, melhor. Do contrário, isso levará anos na justiça. Lúcia respirou fundo, prestes a pegar a caneta. Foi nesse instante que a doutora Helena tirou o celular do bolso. "Eu vou registrar isso, por uma questão de segurança." Marcos riu, embora tenha vacilado. "Faça o que bem entender, não vai alterar nada." Mas alterou. Quando Helena começou a filmar, as enfermeiras abandonaram a pretensão de não estar vendo. Uma delas fechou a cortina que dividia o leito. A outra acionou a equipe de segurança do hospital. O quarto mergulhou em silêncio. O sorriso de Marcos desapareceu. Lúcia apanhou os papéis, mirou a câmera e não assinou. Lúcia ainda segurava os documentos. O ambiente estava quieto. O choro do bebê soava distante. Ela fitou Marcos, depois a câmera na mão da médica. Sentia dor, fúria e algo ainda mais fundo: traição. Mas não era hora de desmoronar. Era hora de despertar. "Me dê 2 minutos", disse Lúcia, colocando o envelope de volta na bandeja. Marcos cruzou os braços. A advogada o olhava, esperando uma ordem que ele não deu. Lúcia inspirou profundamente e se acomodou na cama com cautela. Os pontos doíam, o abdômen pulsava, mas ela manteve o olhar firme. Pegou o envelope outra vez, folheando-o. Começou a ler em voz alta: "Renúncia integral à pensão para o filho. Guarda do infante com o genitor nos primeiros 6 meses para assegurar estabilidade financeira." Ela levantou o rosto. "Vocês estão me oferecendo um sequestro legalizado." A doutora Helena, ainda com o celular gravando, se aproximou. "Isso é muito sério. Você acabou de passar por um parto, está em plena recuperação, e ele quer te fragilizar agora para conseguir sua assinatura." Marcos bufou. "É uma decisão prática. Ela é movida pela emoção. Tem antecedentes. Pode checar com o irmão dela, que está lá fora." Lúcia cerrou os punhos. "Chame o Ricardo para mim, por favor." Uma enfermeira se retirou. Momentos depois, Ricardo entrou confuso, até se deparar com o ex-cunhado. "Que palhaçada é essa aqui?" O Marcos trouxe um acordo de divórcio para o hospital, informou Helena, sem interromper a gravação. Ricardo se voltou para o ex-cunhado. "Você perdeu o juízo?" Marcos permaneceu inabalável. "Estou apenas protegendo meu patrimônio. Ela não vai arruinar tudo o que eu construí."
Lúcia o interrompeu. Eu tranquei minha faculdade por causa deste filho. Você se lembra? Direito. 3 anos de curso. Você me garantiu apoio. Disse que ia segurar a barra. E agora usa isso contra mim? O silêncio foi quebrado por Ricardo. Ela era a aluna mais brilhante do curso. A Lúcia tinha bolsa de 100%. Tinha tudo para se tornar juíza. E abriu mão de tudo por esse sujeito. A médica se aproximou mais. Isso precisa ir para a justiça. Ela está sofrendo coação. A filmagem será entregue às autoridades. Marcos se dirigiu à porta. Façam o que quiserem, mas fiquem cientes de que haverá consequências. A advogada o seguiu apressada. Antes de sair, virou-se para Lúcia. Se mudar de ideia e quiser conversar, me ligue, mas não demore. Depois de hoje, os termos podem piorar. A porta se fechou. Ricardo se aproximou da irmã e segurou sua mão. Isso é loucura. Não, é tática. Ele sabe que estou vulnerável, emotiva. E usou isso como uma oportunidade. Doutora Helena interveio. E você não está desamparada. Eu testemunhei o que você enfrentou neste parto. Você foi uma guerreira. Quase teve uma hemorragia grave. Se ele pensa que vai sair ileso, está muito enganado. Lúcia olhou novamente para o berço. O filho dormia, tão pequeno, tão frágil, e seu pai tentando lhe tirar até o direito de tê-lo por perto. Eu não posso permitir que isso aconteça, disse ela. Ricardo concordou. Vamos precisar de uma advogada, alguém competente, alguém que aceite enfrentar um tubarão como o Marcos. Helena sorriu. Eu conheço alguém. Trabalhei com ela num caso similar. Vou ligar agora mesmo. Naquela noite, enquanto Lúcia permanecia em observação, o vídeo começou a se espalhar. Primeiro nos grupos de mensagens da equipe médica, depois entre profissionais de outros hospitais. Em questão de horas, alcançou o grupo de mães do curso de gestantes. O vídeo era direto. Marcos chegando com a advogada no quarto, pressionando Lúcia com os documentos. A recusa dela. A gravação da médica, o silêncio das testemunhas e a revolta geral. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, Lúcia foi visitada pela doutora Carolina Matos, advogada especialista em direito de família e violência obstétrica. Eu assisti ao vídeo. Já temos aqui uma tentativa de coação em ambiente hospitalar. A situação é seríssima. Se você me autorizar, posso entrar com uma medida cautelar agora para bloquear qualquer ação judicial dele. Lúcia, ainda acamada, olhou para Ricardo, depois para Helena, e respondeu, eu autorizo. Vou até as últimas consequências. Carolina começou a tomar notas. Obteve uma cópia do vídeo, digitalizou os papéis deixados por Marcos e começou a preparar a ação. Ao mesmo tempo, Ricardo contatou antigos colegas de faculdade da irmã. Alguns ainda se lembravam de seu desempenho exemplar. Notas altíssimas, trabalhos premiados. Uma dessas ex-colegas, por coincidência, trabalhava no cartório que registrava os contratos da empresa de Marcos. Na tarde do mesmo dia, Carolina retornou com uma descoberta. Ele não planejou isso sozinho. Uma semana antes do nascimento, ele moveu uma fatia do patrimônio da empresa para outra pessoa, uma mulher, Vanessa Moraes. Lúcia fechou os olhos. Vanessa, a tal sócia? Exato. Ela está como coproprietária em 2 apartamentos de alto padrão. E esses imóveis foram omitidos da proposta de partilha de bens que ele apresentou. Ou seja, concluiu Ricardo, ele escondeu o patrimônio antes do parto. Tentou forçar o divórcio no dia mais vulnerável dela e ainda queria posar de vítima. Carolina assentiu. E cometeu um erro, porque o contrato foi impresso com data anterior ao nascimento do bebê. Ele já tinha o plano todo armado. Lúcia apertou o colar que usava. Um pequeno pingente em formato de balança. Fora um presente de seu pai anos antes, quando ela entrou na faculdade. Ele pensou que me encontraria desprotegida, mas se esqueceu de quem eu sou. Helena sorriu. E agora você vai lembrá-lo. Ao anoitecer,
a história chegou à mídia local. Uma nota curta. Mulher é coagida a assinar divórcio horas após dar à luz. Vídeo do momento viraliza. Nos comentários, centenas de outras mulheres. Aconteceu algo parecido comigo. Essa médica foi uma heroína. Qual o nome desse homem? Precisamos expor! Mas Lúcia não buscava vingança, buscava justiça. E justiça requer método, paciência e estratégia. Carolina finalizou a petição naquela noite. Lúcia assinou com mão firme. Pela primeira vez em dias, ela sorriu. Agora a luta é minha. A reação de Marcos não tardou. 2 dias após a liminar que Lúcia obteve, que impedia qualquer movimentação de seu patrimônio, os advogados dele entraram com uma nova petição. A guarda unilateral do bebê. A justificativa? A instabilidade emocional da mãe. Afirmavam que Lúcia sofria de depressão pós-parto, que estava em surto psicótico e que teria agredido a equipe no hospital. A mentira era óbvia, mas estava bem estruturada. O escritório contratado por Marcos era o mais caro da cidade. No processo, anexaram depoimentos falsos de 2 ex-funcionárias que Lúcia havia demitido meses antes, mulheres que sequer estiveram na maternidade. Carolina, a advogada de Lúcia, convocou uma reunião de emergência. É uma campanha para destruir a imagem dela. Ele não vai jogar limpo na lei, vai tentar vencer pelo cansaço. Lúcia segurava o filho, ainda exausta, mas determinada. Ele está tentando me pintar como uma desequilibrada, que não tenho condições de cuidar do meu filho. Ricardo passou a mão no rosto. E a imprensa? O nome dele ainda não foi divulgado, Carolina confirmou. O sobrenome Bittencourt ainda tem muito poder. O juiz designado para o caso da guarda foi sócio do pai do Marcos no passado. Helena, a médica, se levantou. Eu vou testemunhar e vou levar as enfermeiras que estavam lá. Vamos desmentir essa farsa oficialmente. Lúcia respirou fundo. A vontade de chorar era imensa, mas ela se conteve. Certo, então é guerra. Na manhã seguinte, um novo ataque. Um influenciador digital com mais de 200 mil seguidores postou um vídeo-denúncia. Exclusivo. Mãe em surto. Ataca marido e advogada em hospital. Veja o caso que a mídia não quer mostrar. O vídeo não tinha imagens, apenas uma narração sobre trechos distorcidos do áudio original. Lúcia assistiu em silêncio. Depois, olhou para Carolina. Ele comprou esse cara? Sim, e pagou caro. Lúcia se levantou lentamente. Colocou o bebê no carrinho. Então vamos responder. Mas não com boatos, com fatos. Ricardo foi até a sala e pegou uma pasta. Lembra da Carol, sua amiga da faculdade? Ela trabalha no registro de imóveis. Ela conseguiu as certidões das transferências para o nome da Vanessa. 2 apartamentos de luxo, 3 dias antes do nascimento. Carolina examinou os documentos. Isso é uma mina de ouro. Se comprovarmos a ocultação de patrimônio, o divórcio forçado vira tentativa de fraude. A justiça muda de lado. Helena pegou o celular. Vou solicitar os depoimentos por escrito das enfermeiras. Elas viram tudo, inclusive o pânico da Lúcia quando quase assinou. Na mesma tarde, outra bomba. Marcos convocou uma coletiva de imprensa. Declarou estar sofrendo uma perseguição, que sempre fora um pai dedicado e que, infelizmente, a mãe de seu filho estava sendo manipulada por terceiros com interesses escusos. Carolina, Lúcia e Ricardo assistiram pela TV. Marcos estava impecável, traje impecável, aparência serena. O cenário era sua cobertura de luxo. Ao seu lado, uma mulher, jovem, loira, discreta. Não foi identificada. É a Vanessa, sussurrou Ricardo. Marcos segurou a mão dela por um instante durante seu discurso. Eu peço que respeitem minha nova vida. Não sou um bandido. Sou um pai. Lúcia desligou a TV. Ele está protegido. Enquanto eu pareço uma louca, ele parece um executivo preocupado. Por enquanto, disse Carolina. No dia seguinte, o contra-ataque começou.
Lúcia autorizou a divulgação do vídeo completo do hospital na íntegra, sem edições, sem narração. Apenas a realidade crua. Helena postou em seu perfil com a legenda: "Esta mulher não é instável, ela é resiliente e merece justiça." O vídeo foi avassalador. Em 12 horas, alcançou 1,2 milhão de visualizações. Comentários de médicas, advogadas, mães, estudantes. Hashtags surgiram: "Já justiça por Lúcia", "O chega de Marcus Bittencourt", "Ready parto com respeito", e então um segundo vídeo viralizou. Lúcia, sentada em seu sofá com o filho adormecido no colo, leu uma parte do contrato que Marcus queria que ela assinasse. A genitora abdica de qualquer responsabilidade sobre os bens adquiridos durante o matrimônio, mesmo aqueles em nome do filho. Isso é o que o pai do meu filho queria que eu aceitasse. Horas depois de um parto de risco, sem um advogado, sem o mínimo de dignidade. Silêncio. E então, "Meu nome é Lúcia Almeida, e minha voz não será silenciada." Foi o suficiente para a narrativa virar completamente. Influenciadores a favor de Lúcia começaram a divulgar o caso com mais intensidade. Advogadas de renome ofereceram ajuda. Uma desembargadora aposentada fez uma live analisando o contrato, chamando-o de golpe patrimonial de manual. Mas o golpe de mestre ainda estava por vir. Carolina chegou com uma notícia: o juiz do processo de guarda foi substituído. Alegaram conflito de agenda. Mas descobri a verdade. Existe um compadrio entre ele e o pai do Marcos. Lúcia se ergueu. "Isso é matéria para a corregedoria. Já protocolei a representação", disse Carolina. "Agora a audiência será aberta ao público, com transmissão." Ricardo se virou. "Ao vivo?" "Sim, e você terá a chance de falar, Lúcia, se estiver pronta." Ela assentiu. "Eu estou." Era a primeira vez que sua voz não vacilava. Do outro lado da cidade, Marcos via o crescimento das hashtags e o vazamento do contrato com fúria. Ligava para assessores, para advogados, para Vanessa, mas era tarde demais. A história havia escapado de seu controle. 3 anos antes, Lúcia estava no palco de um pequeno auditório da Faculdade de Direito. Era a defesa final de um seminário sobre abuso patrimonial em relações conjugais. Ela falava com autoridade, citando dados, jurisprudência e explicando as brechas legais que agressores usavam para lesar mães e esposas. A banca a aplaudiu de pé. Professores diziam que ela possuía o raciocínio jurídico mais aguçado da turma. "Lúcia tem instinto de promotora e a garra de uma defensora pública", comentou um dos avaliadores. No corredor, após a apresentação, Marcos a aguardava com um buquê. "Você foi incrível lá dentro. Vai ser uma gigante na sua área." Ela sorriu encabulada. "Quem sabe um dia..." 2 meses depois, Lúcia descobriu a gravidez. Marcos celebrou, mas foi ele quem, semanas depois, sugeriu: "Com essa rotina, vai ser impossível conciliar com o bebê. Dê um tempo nos estudos, só até ele completar 1 aninho." Ela hesitou, mas acabou concordando. Trocou os códigos de lei por guias de maternidade e guardou, no fundo de uma gaveta, um pingente em forma de balança. Um presente de seu pai falecido, dado no dia em que ela se matriculou na faculdade. "Isso é para você nunca esquecer quem é e de que lado da luta você está", ele havia dito. Naquela madrugada, de volta ao presente, Lúcia pegou o pingente pela primeira vez em anos. Estava um pouco oxidado. Ela o limpou com cuidado e o colocou no pescoço. No espelho, não viu apenas uma mulher recém-parida e traída. Viu a estudante de direito determinada, a filha de um homem honrado e uma mãe que defenderia seu filho como se estivesse diante de um júri. Porque, de certa forma, ela já estava. O apartamento de Lúcia se transformou numa central de estratégia legal. Carolina espalhou documentos pela mesa, extratos, registros de imóveis, prints de conversas, e-mails. Helena, a médica, preparou um laudo detalhado sobre o estado de saúde de Lúcia durante o parto.
Ricardo buscava arquivos antigos da irmã, onde Lúcia guardara trabalhos acadêmicos da faculdade. Ela queria reativar seus argumentos, se preparar para a audiência. Lúcia observava tudo com o bebê dormindo em seu colo. Não era mais uma paciente. Era uma combatente. O pingente da balança era sua armadura. "Eu quero falar na audiência", disse Lúcia, fitando Carolina. "Você vai, e vai ser ouvida. Eles tentaram te vencer no grito, agora vão te escutar no silêncio." Carolina organizava o dossiê. "Vamos pedir a anulação do contrato por coação, fraude processual e ocultação de patrimônio. Vamos contestar a guarda unilateral com base nas provas de sua estabilidade e nos laudos médicos. E, por fim," ela ergueu um documento, "vamos pedir a abertura de um inquérito criminal por tentativa de estelionato." Lúcia assentiu. "Tudo, eu quero tudo." Helena, que digitava no celular, acrescentou. As 3 enfermeiras do plantão assinaram uma declaração conjunta. Estão prontas para depor. Ricardo se levantou com um envelope. "Lembra da conta no exterior que o Marcos dizia ser para o futuro do nosso filho? Descobri que foi usada para comprar uma cobertura em nome da Vanessa." O registro do imóvel chegou. Carolina leu e sorriu pela primeira vez em dias. Agora o quebra-cabeça está completo. Do outro lado da cidade, Marcos sentia o cerco se fechar. O vídeo completo do hospital chegou à imprensa nacional. Lúcia era defendida em programas de TV. Seu nome, antes intocável, agora aparecia em todas as reportagens. O executivo de sucesso virou o homem que traiu a esposa no parto. Vanessa, a amante, trancou suas redes sociais. O nome dela estava ligado a 3 imóveis no processo. Marcos começou a ligar para contatos influentes. Tentou barrar a transmissão da audiência. "O juiz, preciso que ele impeça a transmissão pública", dizia ao telefone. "Se essa mulher falar em rede nacional, minha imagem estará acabada." Mas não adiantou. Carolina já havia garantido a transmissão e o uso de todas as provas em vídeo. Então veio a última cartada. 2 dias antes da audiência, um oficial de justiça apareceu na porta de Lúcia. Marcos estava pedindo a interdição provisória dela, alegando que Lúcia sofria de surtos psicóticos e não tinha capacidade para tomar decisões. Se o pedido fosse aceito, Lúcia não poderia depor. Seria considerada incapaz até passar por uma longa perícia psiquiátrica. Lúcia sentou-se, emudecida. Carolina leu os papéis, furiosa. Ele está desesperado, sabe que vai perder. Mas isso é um golpe baixo e perigoso. Se um juiz aceita isso, mesmo que temporariamente, sua voz será calada. Lúcia respirou fundo. Não, não vai. Ricardo se ergueu. Vamos reagir. Helena contatou uma colega especialista em psiquiatria forense. Em menos de 12 horas, Lúcia passou por uma avaliação. O laudo foi claro. Paciente apresenta estado emocional condizente com o puerpério, mantendo plenas capacidades cognitivas e lógicas. Não há qualquer sinal de psicose. Carolina anexou o laudo à sua resposta. E farei mais, disse ela. Vou entrar com uma denúncia por litigância de má-fé e tentativa de obstrução de justiça. Ele não quer um julgamento, ele quer te silenciar. E isso também será exposto. Na noite anterior à audiência, Lúcia mal conseguiu dormir. Amamentava em silêncio, ensaiando o que diria. Cada palavra precisava ter peso. Não era só sobre ela. Era sobre todas as mulheres silenciadas, diminuídas no momento em que mais precisavam de amparo. De madrugada, ela abriu um caderno antigo da faculdade. Leu uma anotação que fizera no primeiro semestre. O direito não é vingança, é equilíbrio. A justiça não é um favor, é um dever. Fechou os olhos. Era isso que ela precisava lembrar quando estivesse lá. No dia seguinte, às 9h da manhã, a cidade parou para assistir ao Tribunal de Família. A audiência seria transmitida ao vivo. Os assentos estavam lotados de jornalistas e estudantes. Do lado de fora, manifestantes seguravam cartazes.
Justiça por Lúcia. Abuso patrimonial é crime. Lúcia chegou com um vestido sóbrio, o cabelo preso e o pingente da balança visível. Carregava o filho. Ao seu lado, Carolina. Logo atrás, Ricardo e Helena. Marcos chegou depois, de terno, sem Vanessa, mas acompanhado de 3 advogados. A juíza entrou. Declaro aberta a sessão. A primeira a se manifestar será a senhora Lúcia Almeida. Lúcia se levantou. A batalha estava prestes a começar. E ela não lutaria mais em silêncio. Lúcia se levantou com serenidade. O bebê, agora com 2 semanas, dormia nos braços de Helena na primeira fileira. Carolina organizou os papéis, mas permaneceu quieta. Era o momento de Lúcia, e todos sabiam. A juíza a observava. Lúcia se posicionou diante do microfone. A sala estava cheia, as câmeras gravando. Meritíssimo, me chamo Lúcia Almeida. Tenho 28 anos. Sou mãe e ex-estudante de Direito. Eu pausei minha formação acadêmica por uma escolha pessoal para cuidar do meu filho, fruto de uma relação que, até recentemente, eu acreditava ser de confiança. Ela fez uma pausa, mas eu estava enganada. A juíza assentiu, indicando que ela prosseguisse. No dia do nascimento do meu filho, eu enfrentei uma situação de risco. Tive uma hemorragia. Precisei de intervenção médica, mas me mantive acordada para ver seu rosto. E eu vi. Vi também o pai dele entrar no quarto segurando um envelope. Não eram flores, nem palavras de conforto. Era um contrato de divórcio. Um murmúrio se espalhou pela plateia. Lúcia abriu uma pasta e retirou uma cópia do contrato. Este é o documento. Notem a data de emissão, 2 dias antes do parto. O plano estava pronto. Ele apenas esperava que eu estivesse vulnerável o bastante para não lutar. Carolina se levantou e projetou o contrato no telão. As cláusulas eram destacadas. Cláusula 5. Renúncia total aos bens adquiridos durante o casamento, direta ou indiretamente. Isso, senhores, inclui o patrimônio em nome do meu filho. Marcos, do outro lado, evitou o contato visual. Cláusula 9. A mãe declara não possuir estabilidade emocional ou financeira para a guarda prioritária da criança. Isso aqui, Lúcia ergueu o papel, é mais que um golpe. É um ato cruel, calculado, contra uma mulher em recuperação cirúrgica, em estado de vulnerabilidade total. A juíza fazia anotações. A sala permanecia em um silêncio tenso. Carolina avançou para o próximo ponto, os registros de imóveis. Meritíssima, além da coação, há uma clara movimentação patrimonial suspeita. Imóveis de alto padrão, antes no nome do Sr. Marcos Bittencourt, foram transferidos para uma terceira pessoa, a Sra. Vanessa Moraes, dias antes do parto. Os registros comprovam a transação. E há provas de que esses bens foram intencionalmente ocultados no acordo de divórcio. Lúcia olhou para a juíza. Ele tentou apagar qualquer vestígio de que eu ou meu filho tivéssemos direito a alguma coisa. E quando falhou, tentou me interditar. Quis que eu fosse declarada incapaz, apenas porque eu decidi não me submeter. Carolina apresentou a última prova, o vídeo original do hospital. A gravação começou. A imagem mostrava Lúcia, pálida na cama. Marcos e a advogada entravam firmes, pressionando-a. A médica intervinha. As enfermeiras observavam. O silêncio do quarto era palpável. Então, no vídeo, Lúcia se recusava a assinar e a médica começava a filmar. A tensão se tornava insuportável. Quando o vídeo acabou, a juíza permaneceu em silêncio, anotando. Lúcia retomou a palavra com a voz firme. Eu não sou uma vítima, fui um alvo, mas hoje eu falo por algo maior. Ao estar aqui, não represento apenas a mim. Represento todas as mulheres que foram traídas no momento mais delicado de suas vidas, por homens que se julgam acima da lei, do respeito e da decência. Silêncio. A câmera focou em uma enfermeira na plateia secando as lágrimas. Lúcia concluiu. A justiça não pode ser um privilégio dos mais ricos, nem dos que contratam os melhores advogados.
A justiça é o que nos protege do caos. E hoje eu peço a este tribunal, não por misericórdia, mas por equilíbrio, pelo direito de criar meu filho em paz, pelo direito de ser ouvida e pelo direito de não ser silenciada. A juíza respirou fundo. A defesa deseja se manifestar. O advogado de Marcos se levantou, mas sua fala foi fraca. Tentou desqualificar o vídeo, alegar que Marcos apenas protegia seus negócios, mas a evidência era esmagadora. Nada parecia capaz de apagar o que todos haviam testemunhado. Carolina apenas rebateu. A verdade está exposta. O resto é apenas distração. Lá fora, a multidão acompanhava pelos celulares. As hashtags dominavam as redes sociais. E o Justiça por Lúcia, contrato covarde, traição na maternidade. Lúcia sentou-se. O filho dormia no colo de Helena, alheio a tudo. Mas todos ali sabiam. O silêncio da juíza era tudo o que separava Marcos da sua derrocada. E essa derrocada era iminente. A juíza permaneceu quieta por alguns segundos. Nenhum som no tribunal. Então, ela pousou a caneta, ergueu o olhar e falou com uma voz clara, como uma sentença sendo gravada na pedra. Esta corte constata a ocorrência de coação em ambiente hospitalar, com a nítida intenção de lesar a parte mais frágil da relação em seu momento de maior vulnerabilidade física e emocional. Marcos fechou os olhos. A maré havia virado de forma definitiva. A juíza prosseguiu. Ademais, as provas demonstram indícios robustos de fraude patrimonial premeditada, com a transferência de bens a terceiros para evitar a partilha legal. Ela se dirigiu diretamente a Marcos. O senhor Marcos Bittencourt, por meio de suas atitudes, violou os princípios fundamentais do direito de família. O contrato apresentado é, portanto, nulo. Lúcia manteve-se ereta. Não chorou. Apenas ouvia. A juíza continuou implacável. Quanto ao pedido de guarda unilateral, este tribunal entende que a tentativa de interditar a senhora Lúcia Almeida, somada à disseminação de informações falsas, constitui um padrão de abuso psicológico e má-fé processual. Carolina fechou os olhos, aliviada. Lúcia segurou seu pingente. Marcos apertava o queixo, olhando para o chão. Sendo assim, defiro a guarda provisória e exclusiva do menor à mãe, com visitas supervisionadas do pai, em local a ser determinado, uma vez por semana. Fica também decretado o bloqueio dos bens transferidos à senhora Vanessa Moraes até a conclusão do processo de partilha. Uma onda de surpresa percorreu o público. Por fim, disse a juíza, este tribunal enviará cópia integral dos autos ao Ministério Público para a devida apuração de possível crime de fraude processual, coação e ocultação de bens. Silêncio total. Marcos arregalou os olhos. O quê? A juíza o encarou. O senhor está sob investigação por tentar ludibriar esta corte, e isso acarreta consequências criminais. A câmera focou em seu rosto. Pela primeira vez, Marcos parecia pequeno. Seu advogado tentou intervir. Meritíssima nós... Indeferido, cortou a juíza. Esta corte foi usada como palco para um plano sórdido. Agora servirá para restaurar a justiça. Ela então se voltou para Lúcia. A senhora está livre. A senhora foi ouvida. E a senhora é, a partir de hoje, a única responsável legal pela integridade do seu filho. Lúcia não conteve uma única lágrima. Mas não era de tristeza, era de alívio, como se o mundo se reajustasse em seu eixo. A juíza finalizou. A sessão está encerrada. Imediatamente, os jornalistas do lado de fora explodiram em notícias. Empresário sofre derrota humilhante após tentativa de divórcio forçado. Justiça impõe dura pena a Marcos Bittencourt. Lúcia Almeida, a vitória de uma mãe contra o sistema. Na saída, a multidão abriu caminho para Lúcia passar, aplaudindo-a. Não como uma celebridade, mas como um símbolo de coragem. Marcos saiu minutos depois, cercado por repórteres. O senhor vai recorrer? O senhor realmente tentou interditar a mãe do seu filho?
O senhor fraudou documentos? Ele não respondeu. Empurrou um jornalista e, ao descer as escadas do fórum, tropeçou e caiu sentado sob os flashes das câmeras. O mesmo homem que posava com arrogância em sua coletiva agora estava no chão, exposto, desorientado. O vídeo da queda viralizou. Mas foi outro momento que marcou o dia. Lúcia saindo do tribunal com o filho. Um repórter perguntou: Lúcia, qual o seu sentimento agora? Ela não parou, mas respondeu com firmeza: sinto que meu filho vai aprender que a paz não pode custar a nossa voz. Naquela noite, Marcos perdeu 3 grandes contratos. O escritório de advocacia que o atendia rompeu a parceria. E Vanessa desativou suas redes sociais. Fontes disseram que nunca mais foram vistos juntos. Já Lúcia voltou para casa com seus aliados. Colocou o bebê no berço e sentou-se na varanda. Pela primeira vez em semanas, respirou aliviada. Carolina lhe trouxe uma taça de vinho. Você fez história hoje. Lúcia sorriu. Não fiz sozinha, mas agora eu sei exatamente o que preciso fazer. Ela olhou para o pingente em seu pescoço. A balança brilhava. Porque naquele dia, finalmente, a justiça havia encontrado seu equilíbrio. Nos dias que se seguiram, o nome de Lúcia Almeida se tornou conhecido em todo o país. Ela não era mais a mãe traída. Era um exemplo de resiliência, convidada para debates jurídicos e podcasts. Seu rosto estava em manchetes. A coragem de uma mulher no pós-parto. Mas, mais importante que o reconhecimento, foi a restauração de sua dignidade. No hospital onde tudo começou, Lúcia foi homenageada. Médicas e enfermeiras se reuniram para agradecê-la. Helena discursou. Muitas de nós já vimos mulheres serem silenciadas aqui. Mas a Lúcia reagiu, lutou e venceu. Ela abriu um precedente. Lúcia recebeu flores. E das mãos de Helena, um novo pingente. Uma balança de ouro branco, com as iniciais do filho gravadas. Para você nunca mais duvidar de quem é, disse Helena. Na semana seguinte, Lúcia voltou à sua antiga faculdade. Não como aluna, como convidada. O auditório estava lotado. Subiu ao palco com os 2 pingentes no pescoço, o antigo e o novo. Me ensinaram que a justiça era algo distante e técnico. Mas quando ela me foi negada, no momento mais fundamental da minha vida, descobri que justiça também é coragem. É não se calar. Eu não venci sozinha. Tive uma médica que ligou a câmera, um irmão que não recuou, uma advogada que não temeu, e um bebê que me lembrou que, mesmo fragilizada, eu continuava inteira. Ao final, uma jovem estudante de direito se aproximou. Eu quero defender mulheres como a senhora. Lúcia sorriu, tocou os pingentes e respondeu. Então, continue estudando. O mundo precisa de mais pessoas que não aceitam o silêncio. Carolina, que assistia à distância, mandou uma mensagem. Seu estágio está garantido no meu escritório assim que estiver pronta. 2 anos se passaram. Hoje, Lúcia sobe as escadas do Fórum Central. Não mais como parte de um processo, mas como advogada. Seu crachá da OAB está pendurado no pescoço. Ao seu lado, seu filho, agora com 2 anos, segura sua mão. Eles sobem juntos os degraus do lugar onde sua história quase foi destruída. Mas, na verdade, foi onde ela começou. Lúcia concluiu o curso de Direito com louvor. Seu caso se tornou um símbolo nacional e ela recebeu uma bolsa de estudos. Hoje é sócia de um escritório especializado em direitos da mulher e violência patrimonial. Ao lado de Carolina, sua mentora e amiga, ela luta por outras vítimas. Na parede de seu escritório há uma foto do primeiro protesto em seu apoio, com a frase: "Quando uma mulher se levanta, todas se levantam com ela." Eduardo Vilela perdeu seu cargo de diretor. Foi condenado por fraude e cumpre pena em regime semiaberto. Júlia Marques sumiu da vida pública. Na porta do fórum, o filho de Lúcia aponta para a escadaria e pergunta: "Mamãe, foi aqui?"
Ela se agacha e responde sorrindo. Foi aqui que a mamãe se recusou a deixar que apagassem a nossa história. Ele toca o colar dela nos 2 pingentes e sorri de volta. Eles entram juntos, de cabeça erguida, de mãos dadas com a justiça. Quantas mulheres vivem isso em silêncio? Quantas são traídas no momento mais vulnerável de suas vidas por homens que se acham intocáveis? Lucia teve uma rede de apoio, teve uma câmera, mas e as que não têm nada disso? E se ninguém tivesse gravado? E se ela tivesse assinado aquele papel? Esta história teve um final justo, mas poderia ter terminado em silêncio e vergonha. Se você conhece alguém que já foi pressionada, desacreditada ou silenciada, compartilhe esta história, porque cada compartilhamento é uma voz que diz: nós estamos vendo e não vamos mais ignorar. E você? Você se omitiria se fosse com sua irmã, sua mãe, sua filha? Ou também ligaria à câmera? Faça essa história chegar onde a justiça ainda não foi capaz de chegar.